Tudo bem? Meu nome é Rafael Bianco, sou psicólogo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia por detrás do marketing. A gente não vai entrar em grandes abordagens, mas eu quero trazer algumas pinceladas para vocês entenderem como é que as narrativas vão nos manipulando. O Ryan Holiday ele tem um livro que se chama Trust Me, I'm Lying, ou Acredite em mim, estou mentindo. Ele é um livro, se eu não me engano, de 2013. Ele é um ótimo livro de marketing, apesar de já ter passado uma década, né, de que ele foi escrito, ele se torna um clássico pra gente, que ele traz alguns pontos que são fundamentais. Lá no começo do livro, ele traz dois aspectos que é o que eu preciso para começar um processo de manipulação. Lá atrás, 2012, 13, 10 e por aí vai, para quem é mais dessa época, vai lembrar que existiam muitos blogs na internet. Então ele traz muita referência de um blog. Hoje nós trazemos as referências de você fazer trending topics no Twitter ou até mesmo no Threads do Instagram, mas a gente acaba ficando mais pro Twitter ou pro X. E junto disso você fazer virais dentro do TikTok, do Instagram e coisas do tipo. Qual é o paralelo? Quando você faz uma postagem num blog lá antigamente, ele ganha uma notoriedade, ele ganha uma seriedade. E a partir dessa seriedade, eu tenho ali uma plataforma onde as pessoas vão me achar o meu conteúdo, vão ler, eu coloco referências e ali eu consigo construir minha autoridade. Hoje um blog ele faz sentido? Faz, mas nem tanto. Hoje a gente tem alguma coisa chamada newsletter, cartas de e-mail, lista de e-mail, como você queira chamar, que ela substitui o blog. Você pega essas pessoas, isso no Brasil, né? Lá fora, newsletter já é uma coisa bem antiga, né? Aqui no Brasil que os grandes influenciadores começam a pensar um pouquinho nisso para realmente poder se desenvolver. Por quê? Quando eu tenho blog, o que acontece? A pessoa acessa, ela começa a ler e ali durante 4, 5, 10, 20 minutos, dependendo da matéria do blog, ela está ocupando o tempo dela com informações que eu passo para ela. Então eu estou captando a atenção daquela pessoa e retendo essa atenção. E aí, junto disso, eu coloco dentro dessa história que eu construo, dentro daquela matéria, daquele texto, pontos de virilidade, ou seja, virabilidade, perdão, que são os pontos de fazer um conteúdo ser viral. O Ryan ele coloca muito nesse sentido de que a gente precisa de aspectos mais sensacionalistas, os famosos clickbaits, aspectos mais emocionais. Então eu conto histórias. Daí vem a nossa necessidade hoje, né, do nossa, vou aprender storytelling. Porque lá atrás, isso é uma coisa muito comum para as grandes empresas, os antigos influenciadores. Hoje o influenciador ele se torna um cara que qualquer coisa que ele faça pode viralizar, seja para o bem ou para o mal, e ele se torna um grande influenciador, né? Ele tem acesso a milhões de pessoas ali, coisa que em 2013, 2012 para trás ele não tinha. E aí junto disso, o Ryan ele traz também um ciclo que ele chama de ciclo de notícias, né? Que é a ampliação gradual, ou seja, você começa com textos pequenos, blogs pequenos e vai escalando para histórias maiores, veículos maiores, até que você consiga captar muito mais pessoas. Aqui no Brasil, não vou lembrar exatamente o período, mas acho que era mais ou menos esse período mesmo, de 2010, 2011, a gente tinha um blog do Não Salvo e do Não Entendo. Eram blogs de humor, então eles pegavam e construíam várias coisas de meme, iam criando vídeo, iam pegando vídeos de outros lugares, traduzindo pra gente. E eu lembro até hoje que o Cid do Não Salvo, ele trouxe uma coisa que foi... Ele criou uma história fake de que a Coreia do Norte, se não me engano, tinha ganhado a Copa. E aí começa todo um processo de construção que é mais ou menos isso. Começa com pequenos vídeos, pequenos textos, eu vou contando uma história, ela vai crescendo, os veículos maiores, inclusive veículos internacionais, começam a divulgar aquela história, e aí eu transformo uma pequena coisinha num grande movimento. E isso é o que a gente faz no próprio Instagram. Se a gente pegar o influenciador de hoje, ele começa um movimento pequeno, o famoso nós contra eles. Ele coloca um muro, cria uma fortaleza, cria uma redoma dentro dos seus seguidores, daquelas pessoas que são familiarizadas ou irão se familiarizar com os valores dele, e ele começa a combater alguém, um inimigo, que é aquilo que a gente chama de inimigo comum. Esse inimigo comum, ele nada mais é do que, por exemplo, eu que sou psicólogo, inimigo comum para mim pode ser terapeutas holísticos, pode ser psiquiatras, pode ser a condição econômica de um país, a ideologia. Eu pego algo que eu quero contrapor
né? Eu tenho um produto, eu quero contrapor aquilo ali, nesse sentido, eu quero vender o meu, e eu mostro que o meu é melhor do que aquele. E eu começo a ampliar essa história, essa narrativa, manipulando alguns elementos, dizendo que o meu é sempre melhor, que o outro te causa mal, que o outro não deve ser visto e coisas do tipo. E eu vou tendo ali o que a gente chama de efeito cascata, que é, eu tenho uma publicação aqui, ela viraliza e ela vai indo para outros espaços. Se eu não consigo viralizar no Instagram, então eu crio um canal no TikTok. Se eu não tenho TikTok, eu crio no YouTube. Se eu não tenho YouTube, eu crio um blog. Se eu não tenho blog, eu crio a newsletter, né? A carta de e-mail. Se eu não tenho e-mail, eu vou criando outras plataformas, vou acessando outros canais de transmissão até chegar no público que eu quero. Ok? Então esse é o primeiro passo de uma boa narrativa para a gente manipular as pessoas. Eu crio ela com pequenos elementos que sejam antagônicos para que você tenha com quem conversar e quem atacar. Porque se você não tiver quem atacar, não adianta. Nos grupos de psicólogos existe uma coisa que o pessoal sempre fala assim quando a gente trabalha marketing, né? Que é um marketing desonesto, é um marketing que eu não faria. E na verdade, essas pessoas elas não percebem que elas fazem esse marketing. Porque elas pegam, por exemplo, quem é da PBE, que é a prática baseadas em evidências, que hoje a gente chama de psicologia baseada em evidências, que é a parte mais científica, né? Olha só, já criei um nós contra eles aqui, eu já coloco uma barreira, é a parte mais científica, ou seja, mais correta, e eu começo a divulgar o meu trabalho acima dos outros. Porque se o meu é mais científico do que o seu meu é mais eficaz. Se o meu tem mais evidência, ele tem mais chance de dar certo. Não que não seja assim na ciência, é claro que a gente tem evidências de que uma coisa é melhor do que a outra, obviamente, mas eu começo a construir toda essa narrativa. E lá do outro lado, o terapeuta holístico, por exemplo, o charlatão, coisas do tipo, ele vai fazer o mesmo processo. Ele fala, olha, você vai fazer uma terapia, você vai ficar anos naquela terapia para resolver uma coisa, você resolveria em uma sessão, 2, 3 sessões aqui. Olha, você está com o chakra desalinhado, não tem a ver com os seus hábitos, é só o seu chakra. Né? Ou então a constelação familiar, como a gente coloca às vezes, como a gente percebe, é o seu ancestral, não tem a ver com sua química orgânica. Entende que sempre vai haver um nós contra eles? Fascistas, antifascistas, comunistas, capitalistas, socialistas, não sei o que, barará, barará, e assim por diante. Em qualquer ambiente sempre haverá dualidade, porque a dualidade faz parte de um processo de narrativa. Sem a dualidade eu não tenho narrativa a ser construída, porque eu não tenho com quem debater, eu não tenho com quem enfrentar, com quem dialogar. Se eu fico no monólogo não faz sentido. Eu lembro que acho que em 2018 teve um debate político que foi só a galera da esquerda. E não foi um debate tipo TV, foi um debate dentro de um estádio, ali dentro de um auditório, onde só ia as pessoas da esquerda. Eu falei, isso não é debate, isso é monólogo, porque se é só gente de esquerda, não há contrapontos ali, entende? Isso na narrativa a gente precisa. Então eu preciso começar a criar esses pontos de tensão na narrativa para que eu coloque o meu salvador. E o meu salvador é o meu produto, a minha ideia, o meu serviço, as minhas coisas, porque elas são naturalmente melhores do que a do outro. Beleza? Junto disso a gente entra no algumas técnicas, né, que o Ryan traz nesse sentido de técnicas de manipulação, que nada mais é do que persuasão e coisas do tipo, mas como é que a gente percebe isso? Isca de clique, os famosos clickbaits, como a gente coloca, né, que são aqueles títulos mais chamativos, fotos mais atraentes, fotos mais extravagantes também, coisas nesse sentido. Plantão de notícias, como algumas pessoas colocam, que é você vai enviando notas, hoje o que a gente chama de notas, né, nesse sentido, mas são informações menores para os outros blogs. É como se hoje fossem os nossos cortes de um vídeo maior. Então, eu tenho um podcast, eu gravei um vídeo, tá? Podcast ou vídeo, não importa, de 1 hora, eu pego esse vídeo, faço cortes, e aí eu coloco esses cortes em várias redes, TikTok, Instagram, Kawaii, YouTube, ponto. Tem 4 redes rodando os meus cortes, e uma rede maior rodando o ponto central. Se eu faço um blog, por exemplo, eu tenho um Substack, né? Eu tenho um blog no Substack, eu pego lá um trecho, que eu acho que esse trecho aqui vai ser legal. Pego aquele trechinho, jogo lá para as outras mídias. Ou estou lendo um livro, pego uma frase, uma sentença do livro e faço aquela citação ali
para justamente desenvolver. Então são coisas como a gente chama de plantão de notícias, porque você está lançando coisas menores para que aquilo fique mais frequente. Na internet, no Instagram, quando a gente pensa em algoritmo, isso é muito funcional, porque eu tenho uma rede aqui, eu vou criando mais conteúdo rápido e prático, né? Assim, conteúdos mais virais, que tem maior chance de virabilidade, e aí aquilo vai fazendo com que a minha página, o meu conteúdo, a minha marca, ela cresça dentro daquilo que eu estou buscando, beleza? E aí, como falei, dentro de uma narrativa você tem que ter as controvérsias, né, os momentos de tensão, para manter a história viva, para você ter ali todo um processo de desenvolvimento. Sem tensão não faz sentido. Sem tensão você não tem como evoluir, beleza? Tem um episódio do The Boys, na nova temporada, eu assisti hoje com a minha esposa, e eu lembrei muito disso porque é exatamente esse ponto. Você pega, pra quem não conhece, The Boys é um seriado sobre super-heróis, né, e vilões, tal, nesse sentido, beleza? E é muito político aquilo ali, e é muito legal, porque ele é a realidade nua e crua. E aí tem um momento que, cara, tá tudo parado, tá tudo a mesma coisa, nada acontece, ninguém tem medo de mim, todo mundo me aplaude por tudo. E aí eu preciso criar uma tensão para surgir um salvador. E muitas vezes é o que acontece. Quando você pega um perfil no Instagram, você vai ver que tem perfis menores que tem muito medo de perder seguidores. Então eles não fazem muitos movimentos arriscados. Eles vão construindo tensões dentro de uma bolha segura, de uma zona segura, e aquilo vai desenvolvendo, beleza? Quando esse perfil cresce, ele precisa de mais tensão, porque agora ele tem mais alcance. Então ele começa a mudar a linguagem dele. Ele fica mais agressivo, ele fala mais palavrão, ele ataca mais pessoas, porque agora ele tem mais recurso. Ele consegue fazer esses movimentos de maior tensão no desenvolvimento da narrativa dele, ok? Por isso que a gente vê tanto perfil grande que às vezes ataca muito, é muito agressivo, ou até mesmo alguns perfis pequenos que não tem medo de arriscar e eles ficam cada vez mais agressivos, porque a agressividade ela destoa da média que a gente tem, que é uma média de pessoas mais passivas, mais tranquilas. Essa agressividade faz com que ele cresça. Cara, olha, você viu, fulano falou tal coisa, mandou fulano tomar no cu e não sei o que, e aquilo vai desenvolvendo, ok? Junto disso, entra um processo de diminuição e aumento de confiança de acordo com aquilo que eu estou buscando. Então, qual o problema de se eu criar uma fake news, se depois eu crio vários outros conteúdos positivos, né? Então, aquilo vai se apagando, vai se apaziguando com o tempo, mas eu vou criando aquelas técnicas manipulativas, narrativas manipulativas, para poder desenvolver o que eu quero, para levar o meu público para onde eu sinto que é necessário. Novamente, sempre no antagonismo, tá? No nós contra eles. O meu é melhor que o seu. E aí eu vou alterando percepções dessa realidade. Eu vou construindo o que algumas pessoas chamam de realidade editada. Eu vou construindo uma realidade dentro da sua mente para que você acredite muito mais em mim do que no outro. Eu crio uma necessidade em você para que você consuma o meu produto. Você não precisa consumir um produto. Você está aqui num vídeo que já tem mais ou menos 13 minutos que você não precisaria estar aqui ainda. Mas você está por algum motivo e eu posso chegar e te induzir a acreditar que, olha, nos próximos minutos eu vou falar de um assunto mais interessante. Eu estou editando uma realidade, eu não sei se vai ser interessante, mas eu estou te prometendo que vai ser. E aí eu vou criando essas promessas, vou alterando as percepções, criando percepções novas para que você fique cada vez mais aqui comigo. Quanto mais tempo você me der da sua atenção, mais o algoritmo vai me entregar para você. Se eu entrego valor para você, se eu entrego coisas úteis, coisas que às vezes você não tinha pensado ou não olhou por essa ótica, você, caramba, ele falou um negócio bacana, eu aumento a minha percepção de valor, aumento a minha autoridade, você me compartilha e eu viralizo. E assim sempre será. Não é uma coisa necessariamente negativa, mas é como a gente acaba consumindo as coisas na internet. Junto disso vem todo o imediatismo, sensacionalismo, coisas nesse sentido, que é o que a gente faz. Todo esse processo que eu falei de atenção é o que a gente chama de economia da atenção. Eu preciso engajar você nos primeiros momentos do vídeo. Eu, Rafael, não sei fazer isso. Eu não sei chegar aqui em 3 segundos e falar uma grande promessa, né? Um grande corte para você estar aqui. Não. Eu gosto de gente que, quero aqui, quero entender, quero ouvir com calma, vou pegar, vou voltar, vou fazer uma anotação, que realmente está ali, entre aspas, estudando.
quer aprender. A pessoa que vem só pela curiosidade, que ela não consegue ler um texto de 2 minutos, 1 minuto que seja, um texto no feed de um Instagram, por exemplo, ou não consegue ver um vídeo por mais de 3 minutos, essa pessoa ela não é do meu interesse. Normalmente eu crio aqui um nó contra eles. Eu crio uma barreira. Não quero pessoas que não conseguem ficar tanto tempo na internet. Ponto. Não quero pessoas que façam tais tipos de comportamento. Eu vou selecionando quem eu quero para minha base. E essa base é o que faz com que eu cresça. Essa base crescendo, ela faz com que eu ganhe mais autoridade, maior percepção de valor. E aquelas pessoas que antes não olhariam para mim, elas, cara, eu acho que eu tenho o problema, então deixa eu tentar ver de novo. E aí você é convertido. E isso vai acontecer de diversas formas, de diversos processos. Beleza? Dentro disso, uma das coisas que a gente precisa começar a entender um pouquinho dentro do marketing, da psicologia, e isso o Robert Cialdini ele traz muito bem no Armas da Persuasão, né, no Influência, que é teoria da persuasão. Como é que ela funciona? Aquilo que a gente chama de gatilhos mentais. É basicamente a reciprocidade. Então eu estou te entregando algo de valor, algo que resolve a sua vida, ou algo que resolve um problema da sua vida, e você me entrega algo de volta. Uma curtida, um compartilhamento, um salvamento, um comentário, o seu dinheiro, e assim eu vou construindo a relação com você. Eu te entrego algo e você me devolve. Isso é reciprocidade. Junto disso, eu vou mantendo uma certa coerência e compromisso. Eu sempre mantenho o mesmo tipo de linguagem, eu mantenho os mesmos valores, eu não mudo o meu processo, a não ser que eu faça essa transição de fato, e eu comunico à minha audiência, olha, estamos mudando. Eu vou pedindo coisas pequenas, vou pedindo engajamento. Por exemplo, quando eu crio um story no Instagram e falo, gente, vota aqui nessa enquete para me ajudar, e vocês vão lá e votam. Gente, eu preciso de perguntas na caixinha, vocês vão lá e perguntam. E eu vou desenvolvendo as caixinhas de acordo com a necessidade de vocês, vou entregando mais percepções de valor e coisas do tipo. Mesma coisa, o Robert Cialdini ele fala do que a gente chama de prova social, que é, eu pego todas aquelas pessoas que tiveram sucesso com o meu produto, com o meu serviço, com aquilo que eu estava vendendo, e eu provo para minha audiência que isso funciona. Só que vamos pensar o seguinte, eu vendi para 100 pessoas. Mesmo que eu tenha tido 70% de aprovação, de satisfação de cliente, que é um bom número, eu nunca vou mostrar os 30% ruim, porque eles seriam provas contra mim. Eu nunca vou mostrar ou nunca vou pedir para quem eu sei que não vai agradar, não vai me agradar nesse sentido, né? Não vai me elogiar, uma avaliação. Então eu sempre tenho a prova social como um editor de realidade, ok? Essas edições no Instagram é uma coisa muito básica. Eu estou aqui no Instagram, fulano me xingou e tal, eu vou lá e bloqueio, deleto o comentário. Pronto. Eu editei a realidade. Vocês nunca saberão, vocês que estão do outro lado, né? Nós que consumimos, nunca saberemos efetivamente se o produto é bom ou não. Porque eu vou mostrar exatamente o que eu quero mostrar. É o que eu falo para os meus clientes na terapia. O que eu conheço deles é um recorte. É um recorte de 1 hora semanal e, eventualmente, um pouco mais, porque a gente troca uma ideia durante a semana, porque eles me mandam algum meme, aparece no status do Instagram, do WhatsApp, quando eles me seguem, eu sigo de volta, coisas nesse sentido. Então, são pessoas que a gente só conhece um pouquinho. E o influenciador digital, ele sempre vai vender para você a melhor parte da vida dele. Ele nunca vai vender para você a pior. Ele pode até citar para você que tem coisas ruins acontecendo na vida dele, mas ele nunca vai entrar nos máximos ou nos mínimos detalhes daquilo ali, porque ele precisa manter uma autoridade, que é o nosso próximo tópico. Eu preciso manter essa autoridade diante de vocês. Sem essa autoridade, nada daquilo ali faz sentido, entende? Então a autoridade ela vai sendo construída à medida que eu tenho provas sociais, à medida que eu tenho percepções maiores de valor. Junto disso eu tenho ali o que a gente chama de escassez, né? Só para fechar essa primeira parte aqui, que é eu me torno menos acessível para alguns assuntos e mais acessível para outros. Eu torno meu produto, como eu já brinquei com algumas pessoas, digital mais limitado. Só 100 pessoas poderão entrar, só 100, só 200, só 10.
Claro, alguns produtos você vai ter uma limitação porque a pessoa está fazendo um processo de 1 a 1, né? E existe um limite prático para isso, né? Factual. Mas se é um produto, por exemplo, gravado, não tem limite. Mas a pessoa te coloca no limite. Então ela às vezes coloca esse limite, essa escassez, no tempo. As vagas estarão abertas apenas por tanto tempo. E aí vem um senso de urgência, de meu Deus, eu tenho que comprar, né? Um FOMO, que é o medo de ficar de fora. E aí você começa a ter todo um movimento emocional, comportamental, para usufruir daquilo ali. Porque ninguém quer estar de fora. Se eu crio o movimento dos balãozinhos, o movimento de um apelido que eu dou para os meus seguidores, um movimento de não sei o que, eu vou criando movimentos, as pessoas que não fazem parte, elas começam a desejar fazer parte. Todo mundo quer pertencer a alguma coisa na internet. Todos nós queremos. E eu vou criando todo esse movimento dentro de uma narrativa emocional, sensacionalista, usando elementos de cor, música e todos esses processos ali para envolver você dentro de um processo de consumo. Desde as respostas mais automáticas até uma coisa mais lógica, mais complexa, onde você precisa pensar um pouco mais. E aí entra tudo aquilo que a gente coloca como vieses cognitivos, as heurísticas, que são atalhos mentais que a gente tem. Viés de confirmação, eu falo aquilo que você já quer ouvir, eu nunca contrario você, a não ser que você não faça parte da minha base, ou não queira você lá dentro. Então eu sempre vou confirmando as crenças do meu público, sempre colocando mais provas para aquilo ali, para criar pontos de familiaridade. Então eu sempre estou manipulando as pessoas para o bem ou para o mal, não importa aqui nesse momento, para eu poder ter mais a sua atenção, consequentemente mais do seu dinheiro. E aí eu vou ancorando tudo isso em outros elementos. Eu vou criando associações. Uma das coisas que a gente chama de efeito halo é justamente a percepção positiva de um aspecto, de um produto ou de uma pessoa em detrimento das outras. Nossa, aquele cara tá correndo 21 quilômetros, ele faz um triatlo, e você pensa, pô, o cara faz triatlo, o cara é dedicado, é disciplinado, é esforçado, não sei o que, parará. Eu tô dando um monte de efeitos e características positivas por causa de um elemento. Eu não estou avaliando ele como um todo. Eu estou avaliando um elemento para dizer sobre o todo. Entende? Isso é o efeito A. Eu pego uma coisa, uma embalagem atraente, para levar os consumidores a acreditarem que o meu produto é de alta qualidade. E isso é uma coisa que a gente faz muito quando a gente vai vender high ticket, preços maiores. Eu torno aquilo mais minimalista, mais brilhante, ouro, prata, um cinza, tons mais escuros, um preto, vermelho, coisas nesse sentido. E as pessoas, nossa, aqui ó, tem um impacto diferente. Quando eu embrulho muito, espalhafatoso, não, isso aqui é coisinha de festa de criança, boba e tal. Pega uma sacolinha de plástico, chureba. Sacola de papel, uma coisa diferente. Agora uma sacola mais não elementar que eu ia falar, mas uma sacola mais incrementada, né? Aquilo chama atenção. Então eu vou pegando um elemento para dizer sobre o todo. É o que eu falo hoje com relação à psicologia, que na psicologia você tem muita gente que vai lá na bio do Instagram e coloca práticas baseadas em evidência. Ok, você pode estar trabalhando com isso de fato, mas isso não é abordagem, isso não garante que você é um bom profissional, mas para quem está de fora, olha assim, cara, esse cara entende. Tempos atrás, uns 2, 3, 4 anos, a gente teve a ascensão da neurociência, né? Então o cara coloca lá neurociência e comportamento, neurociência e marketing, neuromarketing. Então ele vai colocando elementos que tragam mais autoridade, maior percepção de valor para aquilo, para aquilo que ele vende, para aquilo que ele faz. E assim eu vou criando o efeito halo. Eu vou ancorando algumas informações dentro de outras. Se ele trabalha com neurociência, ele é positivo, ele é bom. Se ele trabalha com PBE, com práticas baseadas em evidências, ele também é muito bom. Então ele lê muitos artigos e blá blá blá. E aí eu vou ancorando. Uma coisa que eu faço de vez em quando é o Kindle no celular, ele marca o tempo de leitura que você tem, né? Então quantas semanas, quantos dias e tal. E lá tem, por exemplo, 1000 e poucos dias, 1114, 1116, tantas semanas seguidas. E quando eu posto aquilo, é uma ancoragem, é um efeito halo também, entende? Eu estou ancorando um aspecto positivo de, cara, ele está lendo há mais de 1000 dias, 1100 dias. Então ele deve ter uma disciplina, um conhecimento muito bom.
Eu estou pegando e criando uma percepção de valor na mente da minha audiência, estou editando uma parte da realidade para isso. Quando eu sento aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no blog, e falo, cara, vou criar conteúdo todo dia, e você vê que existe conteúdo todo dia de fato, conteúdo mesmo, não só um react ou coisas do tipo, mas conteúdos reais, não só de reação, mas uma coisa mais proativa, eu crio uma ancoragem positiva também. Então a gente começa a perceber que, cara, marketing ele é essa edição de realidades. Ok? Por último, a nossa segunda parte aqui, só para fechar, porque a gente já tem aí quase 20 minutos, se não mais, né, 25 minutos. O que eu quero que vocês entendam? A gente tem que ter cuidado no marketing, principalmente quando a gente fala de manipulação de narrativas, com a sobrecarga de informações. O que isso quer dizer? O excesso de conteúdo que eu consumo e a dificuldade que eu tenho de não só me destacar enquanto profissional, mas também de destacar e fazer uma boa curadoria do que eu consumo. Eu sou pai, e a gente brinca aqui muito em casa, que eu e minha esposa, né? Que, cara, é difícil aprender a botar uma criança para dormir. E aí você vai ver e tem 50 cursos ensinando como o bebê deve dormir. E cada um dos cursos diz um método, cada uma das pessoas diz uma coisa. Ora você fala assim, você tem que bater no seu filho sim para educar. Aí vem outro, não, você não pode bater no seu filho. Aí outro, você deve deixar seu filho se frustrar. Não, você não pode deixar o filho se frustrar. E essa sobrecarga de informações, até mesmo antagônicas, ela faz com que a gente se perca. E aí, o meu terapeuta uma vez, meu psicólogo me disse uma coisa que eu tinha esse problema com abordagens teóricas, né? Ele falou assim, cara, escolhe uma e vai. Veja que se identifica melhor com os seus valores, que no meu caso, né, que são coisas mais científicas, baseadas em neurociência e tal, naturalmente sempre foi. Ele escolha essa, busque se pautar em um trabalho sério, honesto, respeitoso e desenvolva. Porque sempre vai ter informações antagônicas, sempre terá muitas abordagens. De fato tem. Nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, mais de 1000 tipos de abordagens terapêuticas. Sejam elas científicas ou não. Então você escolher uma é muito difícil. E a mesma coisa na internet. A gente entra numa sobrecarga de conteúdos, de narrativas, de influenciadores. Para quem trabalha com marketing, né, de fórmulas de lançamento, de como vender, que às vezes a gente ignora que elas estão ligadas a um contexto social, a um contexto político, geográfico, né? Então a gente precisa começar a filtrar um pouco disso, beleza? Isso é importante para que a gente consiga ter um consumo mais consciente, alinhar as nossas expectativas, saber realmente criar uma boa relação com o consumo dessas informações que a gente acaba tendo e principalmente a relação que a gente tem com outras pessoas, outros influenciadores, outras pessoas da audiência, porque senão a gente começa a ficar muito rígido, muito inflexível e às vezes muito bitolado. Então, a ideia das narrativas manipulativas, elas sempre vão existir. Tem alguma coisa que a gente possa fazer sobre isso, Rafael? Tem, regulamentar a internet, mas eu, como libertário, não vejo sentido em regulamentar a internet nesse ponto. Eu acredito que as pessoas consigam ter consciência ou ganhos de consciência para poder discriminar o que é útil e o que não é, o que faz bem e o que não faz. Claro que algumas pessoas farão isso com mais facilidade do que outras, mas a gente precisa começar a buscar quem é mais autêntico, quem é mais verdadeiro, quem não está só querendo vender. E isso é um próximo vídeo, um próximo conteúdo que eu vou fazer, que é sobre o que a gente faz depois da venda, né? Que é baseado num livro da Bernadette Dilweg, que ela fala justamente sobre isso. O marketing aqui no Brasil pra gente, a gente vê muito isso. Ele ficou parado em simplesmente como é que eu vendo? Como é que eu prospecto? E o marketing não é só isso. A prospecção, o fechamento de contrato, a venda, ela é uma parte do marketing. Ela não é o marketing em si. O marketing não é só divulgar uma ideia, um produto e pronto. Ele é todo o trabalho que eu tenho, todo o cuidado que eu tenho com aquela audiência, com aquela pessoa, com quem me procura, desde uma prospecção até ela sair do meu produto, até ela não precisar mais de mim. Isso é uma mentalidade que a gente traz muitas vezes na terapia, de o terapeuta ele precisa se fazer dispensável. O marketing ele precisa fazer com que aquilo que você vende não seja um único caminho, mas sim mais um caminho que as pessoas possam resgatar com você. Então, qual é a mensagem que o seu marketing passa? Qual é a mensagem que você transmite para as pessoas? Esse é o ponto central que a gente às vezes ignora.
e que a gente começa a entrar num aspecto de a ética da criação do marketing, a ética da criação de conteúdo, que é o que eu quero passar, qual é a minha ideia, qual é a minha mensagem, beleza? Então pensem nisso, você sempre vai ter uma narrativa, essa narrativa sempre vai ter elementos, né, heróis, vilões, protagonistas, antagonistas, porque precisa dessa dualidade, precisa dessa tensão, e eu começo a avaliar o que eu estou aprendendo com isso aqui. Como é que essas situações, como é que essa pessoa, a linguagem que ela usa, me afeta, me impacta. O que ela reforça de comportamentos em mim e o que ela não reforça. O que essa pessoa acrescenta na minha vida e o que ela não acrescenta. Então a gente precisa começar a olhar um pouquinho com mais atenção, com mais carinho para essas coisas. Beleza?